Amém. Quem crê que Ele está aqui, diz amém. Amém. Que bom. Texto de Mateus, capítulo 17, versículo 20. Posso tirar o terno, irmãos? Posso tirar? Não vou perder a unção. Hoje não dá não. Se o pastor ficar mais um pouquinho nesse terno aqui, eu vou fritar. Nós vamos ler esse texto, texto-chave da campanha, Mateus 17, versículo 20. Amém? Toda a igreja vai ler, como o pastor vai repetir, em nome de Jesus. Amém? Mateus 17, 20. Deus abençoe os nossos irmãos que nos acompanham ao vivo nesse dia 16 de outubro de 2014, diretamente da sede em São Paulo, Cenáculo da Fé, de portas abertas para receber a todos debaixo dessa revelação. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus a todos aqueles que vão participar dessa pregação e desta campanha, a fé que move as montanhas. Amém? Texto de Mateus 17, 20, Jesus diz o seguinte: respondendo o Senhor Jesus, por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Amém? Quem crê nisso, dá glória a Deus. Quem crê nisso, dá glória a Jesus. Pode sentar, Deus abençoe todos vocês. Esses irmãos é uma bênção. Eles são uma bênção. Pode colocar, não tem problema. Né, filho? Se esse negócio estiver grudando que nem você, vou orar por você. Vou ter que pregar assim? Mas se essa fé cair aqui, não cai a tua não, tá? Meus amados, na quinta-feira passada, tive o prazer de ver a minha esposa pregando aqui, me substituindo nesse lugar. Eu não estava presente aqui porque eu estava viajando, mas espero em Cristo que foi explorado aqui no meio de vocês essa expressão que tanto agrada o público, que é, né, motivo de muitas campanhas, a fé que move as montanhas. E quando o Senhor Jesus convocou a igreja para este parecer, para este propósito, eu entendi da parte do meu Senhor que o que Ele estava querendo na verdade com esta campanha não era só abençoar, socorrer, salvar quem fosse participar, mas fazer o povo entender, compreender o que Ele está falando. Porque nós vivemos, infelizmente hoje no movimento evangélico, nós vivemos uma crise de interpretação. E uma das coisas que a teologia favorece, sem dizer a porcaria da filosofia, eu digo a teologia acadêmica, né? É que as pessoas se voltem, se aprofundem nas expressões. Porque cada palavra, aí no conteúdo do escrito, quer dizer uma coisa, quer falar algum significado. E quando eu falo fé, não é diferente. Como também no último culto, como disse a vocês, quando a Bíblia relata, o Evangelho relata Jesus utilizando a expressão montanha, também não é diferente, porque dei um texto a vocês aqui, de Zacarias 4, 7, aonde a expressão proverbial montanha não quer dizer matéria, monte, não está no sentido literal, mas se refere a situações e acontecimentos impossíveis. Quando Jesus ele se referiu à montanha, ele se utilizava da mesma expressão e do mesmo significado que o profeta. Ele estava querendo dizer exatamente o quê? Sobre coisas, situações, momentos impossíveis na nossa vida. Porque é óbvio que ele não está aqui delegando a igreja para ficar brincando com os montes, dizendo a eles: vamos passear.
ou dizendo a eles: saltem daqui para lá, porque se você for tentar isso, não vai acontecer. Esquece, porque não é o que Jesus está querendo dizer aí no texto. Entenda uma coisa: fé não é um produto, fé não se manipula, não se controla. Há alguns que dizem por aí que eles podem representar, mas a Bíblia tira completamente a esperança de que alguém aqui consiga convencer Deus a fazer algo porque Ele está pedindo. Começando pela questão de que Deus tem vontade, de que Deus tem caráter, e fé é isso. É uma determinação que tem procedimento divino, ou seja, não está baseado em uma delegação, em um autoritarismo, como muitos estão dizendo aí. Olha, profetiza, declara que vai acontecer. Posso dizer a você, nesse caso aqui, se eu transformasse em um sentido literal, os montes não iam saltar. Mas se eu entender que o que Jesus está querendo dizer aí nesse texto se refere a situações humanamente impossíveis que Deus pode realizar, então eu tenho um caminho de compreensão e de entendimento com isso, para chegar no ponto específico do que Jesus quer falar. No último culto que eu tive com vocês aqui, nós apresentamos biblicamente que a doutrina cristã, ela divide a fé como sendo uma virtude, uma qualidade de Deus. Isso não pode ser produzido por homem nenhum. Deus concede. Não se trata de poder humano, nem de convicção humana. Quando a Bíblia fala de fé, a Bíblia fala sobre algo que Deus produz no homem, se Ele quiser. Mas ao mesmo tempo que a palavra bíblica divide a fé como sendo uma virtude de Deus, o Evangelho também se dedica a colocar um ponto importantíssimo na salvação de Cristo, de que todos nós, por mais que não possamos produzir uma fé absoluta, nós temos condição para crer. Temos condição para decidir. Temos condição para se mover em pró alguma coisa. E isso no Evangelho é chamado de crer. A fé humana. Aquilo que você vai utilizar e usar para dizer: Jesus, entra na minha vida. E aí o Evangelho diz para mim: isso Deus não vai dar para ninguém. Você vai precisar buscar agora em Jesus essa crença, porque Deus não vai influenciar, intimidar, coagir, pressionar ninguém aqui a ser cristão. Fé pessoal, fé humana, Deus não interfere. Tanto que a Bíblia já define: quem crer vai ser salvo, quem não crer vai ser condenado, com base naquilo que você decide, que você semeia, você colhe. Eu posso não ter uma fé que Deus tem, mas eu tenho condições de abrir um precedente para ir em busca de algo perfeito com Ele. E nós começamos exatamente aonde? Na nossa decisão. Aquilo que Deus não vai interferir, que nós vamos precisar produzir, como arrependimento, que é uma dos frutos que o Evangelho faz questão de dizer, que isso é produzido pelo constrangimento, pela vergonha, pela vontade de se converter, de mudar. João Batista dizia: produzir bons frutos de arrependimento. Por quê? Porque essa é a produção que o homem pode representar. Se enxergar, se analisar, se entristecer pelo que é, pelo que fez. E Deus não vai chegar lá e vai colocar
um frutinho do arrependimento no teu coração. Ele vai te chamar, ele vai manifestar a palavra, ele vai em busca de te convencer, sim, mas se arrepender ou crer, se trata de uma posição pessoal. Se eu disser aqui hoje, aqui nessa noite, que eu vou representar essa parte pessoal, humana, por alguém a quem eu sou herege, como também se eu disser que eu vou orar e Deus vai dar fé, eu também estou errando. Isso não depende de mim decidir, mas Deus julgar. Então o que essa campanha está querendo conosco? Sabemos que nesta noite a intenção de Jesus não é fazer, por intermédio da tua oração, da tua busca com Ele, um sinal de que os montes se movam, mas mostrar a você, dar a você uma amostra daquilo que Ele realizou, chamado de graça, aonde para Deus não há limites de operação. Deus pode realizar qualquer coisa por intermédio da sua vontade. Mas por um outro lado, dar uma amostra também, que de repente pode ser mais fácil Deus levantar os montes e trazer para Ele, do que fazer alguém aqui se converter, do que fazer alguém aqui aceitá-lo. Nesse texto, Jesus está querendo dizer o seguinte: os montes se submetem a Ele, se Ele pedir, como os ventos fizeram naquele dia com os discípulos dentro daquele barco. Mas interferir na decisão da pessoa, fazer ela ir para onde ela não quer, ser o que ela não quer, Ele não vai fazer. Então é mais possível que os montes andem do que alguns aqui se convertam simplesmente pela questão da opinião. Quem vai fazer mudar isso é você. Somos nós. Nós temos uma parte que colabora na salvação de Cristo, chamada opinião, decisão, que é uma coisa tão crítica, tão fundamental, tão importante, que pode se tornar uma coisa impossível que Deus não possa resolver. Tudo vai depender de você. Tudo vai depender de nós aqui. E no último culto que eu estive aqui, eu tratei sobre natureza de fé. E a natureza estou dando aqui. Saiba usar a tua cabeça, o teu coração, o teu pensamento, naquilo que realiza a vida. Porque nós todos iremos responder por cada ato, por cada atitude, por cada investida, mesmo como cristãos. E uma das coisas que me fez me apegar com o Senhor Jesus é saber que Ele tem toda a autoridade, todo o domínio, e mesmo tendo tudo em seus ombros, todos submetidos à sua palavra, Ele não é salteador, Ele não é ladrão, Ele não entra por detrás da casa, Ele bate na porta. E Ele diz: eis que estou à porta e bato. E se você abrir a tua porta, eu entrarei, cearei contigo e tu comigo. Eu queria que os irmãos abrissem no Evangelho de João. E nós vamos falar sobre desenvolvimento da fé. É muito importante o Evangelho na Bíblia Sagrada, não só para falar, relatar o que foi o Filho de Deus em carne perante os homens, a nível de obra, pessoa, a nível de operação. Mas também, o Evangelho tem
um papel importantíssimo para mostrar a relação de Jesus com os homens, como foi. Uma das coisas que mais me toca, e que tem me tocado muito, que o Evangelho deixa claro, é a relação do Senhor Jesus com certos valores que a sociedade tanto valoriza. E ele não deu importância nenhuma. E eu dou aqui referência de uma destas coisas, culturais, família. Se você não sabe, Jesus não deu importância nenhuma para esse quadro familiar. Que tem gente que morre por isso. Mas deu importância para saber o que você vai ser dentro da família. Mas quando falou sobre família, e muitos quiseram exatamente trazê-lo a essa responsabilidade patrimonial, que muita igreja diz, a igreja da família. Jesus não tem a igreja da família como vocês estão pensando aí. Ele disse exatamente o quê? Que a família dele e de quem o serve são todos aqueles que fazem a vontade do Pai que está no céu. Quem testifica diz amém. Então pouco importa se o teu marido está aqui, se a tua mulher está aqui, se a tua família está aqui. O que interessa é que você está aqui. E o que está acontecendo aqui nessa noite, nesse exato momento, o que que é? A fé pessoal. Ninguém é salvo porque tem família. É salvo porque se crê em quem pode se salvar. Eu não deixo de ser abençoado porque minha família não está aqui. Eu deixo de ser abençoado se eu não crer nele. A minha família pode até se converter se eu me permanecer nessa fé que eu vou te pregar hoje aqui. Mas eu nem posso me salvar se eu não tiver a fé que Jesus prega, com toda a família aqui. E olha que eu tenho pai, mãe e irmã nesse ramo evangélico. Mas isso não me prestigia, muito mais me alegra. Porque eu não vivo disso. Sou pai, esposo, há quase 20 anos. Não me prestigia, não me realiza. Por quê? Porque somos semeadores de uma família para Cristo, não de uma família para homens. Amém, cenáculo? Amém, Jesus? Então essa relação de Jesus com os homens, e a história que ele criou nessa relação, lhe dá uma ideia do que seria ele hoje em pleno século 21. E digo a você, grandes seriam os choques das ideias, dos pensamentos. Se o Senhor chegasse hoje aqui e se deparasse com uma igreja política, se naquele templo que ele se enfureceu, e já entrou enfurecido por causa do comércio religioso, você imagina agora, hoje, entrando ele, se deparando com tantas e tantas outras coisas que foram acrescentadas na corrupção histórica da igreja. O que ele não faria? Se naqueles lá ele bateu, e o que ele faria com os de hoje? Então nós podemos definir, com aquilo que o Evangelho prega, qual seria o comportamento, a opinião, a fala do Cristo diante de todas essas situações que estão tomando lugar hoje, a nível de opinião, a nível de parecer. E eu vou te falar aqui que o Evangelho ele tem um propósito fundamental de dizer a nós aqui, que a fé, ela não vem de uma vez só, que ela tem um desenvolvimento, é que nem uma pedra, ela vem bruta, por intermédio da tua crença em Jesus, e nós vamos ter que trabalhar isso. No Evangelho de João, fica claro que há um fluxo e refluxo de fé, dramaticamente no Evangelho, que este irmão relata de Jesus. Eu quero dizer o seguinte, que para alguns fluíram, e para outros foi o oposto disso. Lá no texto de João 1, versículo 45 ao versículo 51, você pode abrir, eu não vou ler, mas vou dizer o que está aí. A primeira pessoa a crer em Jesus foi Natanael. O mesmo confessou como Senhor, Salvador e Filho de Deus. Pelo Senhor ter dito a ele, por intermédio da revelação,
que ele estava na figueira antes de vir a ele. Quem conhece o texto sabe do que eu estou falando. Quando Natanael fica impressionado de saber que Jesus havia profetizado, revelado uma situação que ele viveu, alguns instantes atrás, o Senhor disse para ele o quê? Não basta para você ter fé, porque coisas maiores ainda você precisa conhecer. E a tua história de fé não começa somente em uma experiência, mas em muitas outras que você vai precisar buscar, adquirir e trabalhar para que essa fé pessoal se transforme na fé de Deus. Há outras também, que João faz questão também de dizer, capítulo 2, versículo 11, após o sinal nas bodas de Caná, os discípulos creram nele pelo que ele fez, pelo milagre que ele realizou, mas ainda não era uma fé perfeita. Quem testifica diz amém. Amém. Você pode citar para mim aqui uma das ocorrências que pode dizer ali nessas bodas que o Senhor se decepcionou? Pode citar o nome da mulher que decepcionou ele? Fala alto, está com medo? Quem decepcionou o Senhor aí? Maria. O que disse o Senhor para Maria? Mulher, o que eu tenho contigo, quando ela duvidou. O que o relato de João quer dizer aí? Olha, o povo estava crendo, mas não de maneira perfeita. A fé ainda estava fragmentada, não estava lapidada, brilhosa, agradável para Deus. Por quê? Porque aquelas pessoas que estavam ali no Evangelho ainda estavam trabalhando aquilo que elas estavam sentindo. Bom, eu tenho um sentimento por Jesus, uma simpatia pelo cristianismo. Então vamos entender essa simpatia, esse sentimento por Jesus, se tem um sentido religioso ou se tem um sentido confessional. Tem muita gente que entra dentro da igreja que se diz cristã, mas não tem a fé que a Bíblia prega. A convicção profunda de quem é Jesus, mas acha que é suficiente para ela ter a preferência religiosa pelo segmento cristão. De ouvir falar, de cantar os seus hinos, de participar da liturgia, que é o que muita gente, na verdade, acha que é suficiente. E o Evangelho explora isso. Olha, amigão, não quer dizer que você está andando com ele, que você está sentando onde ele senta, comendo onde ele come, ouvindo pessoalmente o que ele fala, que você é um crente nele. Vamos entender isso, hein? O coração engana. Nós não buscamos uma fé fragmentada, nós buscamos a fé perfeita. Porque só a fé perfeita ela salva. Deus não trabalha em cima de pedaços, Deus trabalha no profundo, no absoluto, na plenitude. Fragmento aqui pode dar sensações, êxtase, visões, mas salvação não. O Evangelho deixa claro. No capítulo 2, versículo 23 ao versículo 25, diz também o Evangelho de João. Muitos criam nele, criam em Jesus, quando ele purificou o templo. Mas olha o que o Evangelho diz aí, mas o Senhor não confiava neles porque os conhecia. Mesmo eles gritando o seu nome, glorificando o seu nome, exaltando o seu nome, o Senhor não confiou neles, porque os conhecia. Daí se pergunta, mas pastor, pera lá, o que ele conheceu daquelas pessoas para não confiar nelas? Que o que elas estavam falando não tinha um fundo de verdade. E infelizmente o ser humano se engana consigo mesmo. E Jesus, na forma humana e divina ao mesmo tempo,
Não se deixou levar com as aparências, com um grito e com um clamor. Como muitos levam dentro da igreja. Opa, é o povo de Deus gritando. Olha, filho, toma cuidado com isso, hein? Show, aparelhamento, organização. A igreja cada dia mais ela está voltada para a aparência, para o espetáculo, para a grandeza. E nós perguntamos, isso é fé? Aí, ó, não. Porque ele teve tudo isso, mas procurava entender o que as pessoas sentiam, você entendeu? Procurava saber o que estava no coração delas, porque ele não gosta de ser enganado. Viemos louvar o Senhor aqui nessa noite. Viemos dar um grito de júbilo. Sério? Pois o diabo também deu a ele louvor, reconhecimento e adoração. E nem por isso faz salvo. Você pode ser um frequentador. Pode ter um sentimento pelo cristianismo. Mas isso não quer dizer que é fé. Crença. Porque nós falamos de algo do coração. Não falamos algo da aparência. E o nosso Senhor valoriza o que as pessoas sentem, o que elas pensam, o que elas veem dele. E isso para nós é a maior riqueza da igreja. Ela pode ser pobre para os homens, mas se ela for crente de coração a Jesus, se ela for crente em Jesus de coração, aí então nós falamos de riquezas que o dinheiro não compra. Falamos de uma glória que os homens e muitos aqui inteligentes dessa terra não experimentaram. Gostariam, mas não souberam como chegar. Não quiseram, não fizeram importância. Como agora que eu estou pregando. Você conseguiu ver Jesus aqui nesse altar falando ou está ainda vendo o homem? É assim. Ou a fé te muda, ou você muda ela. Ou a fé nos muda, ou nós vamos escravizá-la como muitos já fizeram. Criando uma igreja, uma estrutura para se esconderem ali dentro dela, se fazendo de crentes. Mas nunca foram, porque nunca foram de coração. João 3,12 mostra a incapacidade dos líderes religiosos de crer em Jesus. De crer que ele era o Filho de Deus encarnado para um plano de salvação, cujo eles também precisavam. Quer dizer o seguinte, na história da experiência de Jesus com os homens, também teve aqueles que não creram em nada. Em João 4, 39 e 42, diz a palavra de Deus que os samaritanos creram e confessaram como sendo ele o Salvador do mundo. E a Bíblia faz questão de dizer, creram mais ainda do que os judeus. Mas daí eu quero fazer uma observação com você. Mas daí você faz a pergunta, eles creram, mas o que eles se tornaram? Disseram para ele, tu és o Salvador do mundo, nós te adoramos, te exaltamos. Mas daí eu vou lá no livro de Atos, vasculhar se eles estão por ali. Entro dentro do cenáculo, na celebração da Páscoa, da primeira Santa Ceia, para ver se eles estão ali, e eles não estão como discípulos. Isso quer dizer o quê? Que eles ficaram espalhados. Porque a fé que eles disseram que tinham, ela não atingiu a fé perfeita. Isso me faz pensar que a fé não pode ser uma emoção. A fé não é um impulso. Eu estou sentindo agora a vontade de ir lá e abraçar ele. A fé é uma pedra que eu pego e trabalho até fazer ela brilhar. Você entendeu? É diferente. É diferente você estar no caminho por onde ele passa, do que no final do caminho se sentar aonde ele está como discípulo dele. O Senhor conheceu muita gente, mas se só se sentou com 12,
e um ainda o traiu. Isso quer dizer o que para você? Quer dizer que há fragmentos de fé no Evangelho, sendo representada por muitas pessoas. Não há confirmação do que foi delas. A confirmação está em quem permaneceu, em quem ficou, em quem se entregou, em quem quis ser discípulo, que encheu aquele cenáculo, que estava na mesa com ele, celebrando a sua morte. Esse sim, você pode dizer, lutou, buscou a fé que ele tinha que ter em Jesus. Não ficou espalhado, perdido, disperso. Sua vida com Cristo não se baseou num simples culto, numa emoção, numa lágrima, numa comoção, numa bênção adquirida. Quiseram ter uma vida com Cristo. Quiseram ir em busca de uma fé perfeita. Como outros relatos que se o pastor eu falar aqui, o tempo vai passar. A palavra de Deus diz em João 5, 44 ao 47, que muitos judeus não podiam crer nele, porque tinham medo de perder o prestígio com o seu povo. E por isso não podiam se entregar por completo a ele. Em João 6,36 diz também que aqueles que viram a multiplicação dos pães e dos peixes, e Jesus alimentar, o Senhor alimentar, quase 5.000 almas, simplesmente com aquele pouquinho de alimento. Mesmo assim, até alguns discípulos ainda não criam nele como sendo Filho de Deus em carne. Isso mostra que Deus não interfere no processo da tua decisão. Ele se manifesta, Ele dá relatos, Ele dá sinais, Ele opera, Ele manifesta maravilhas, mas na hora de decidir, quem decide é você. Quem decide somos nós. Eu tenho membros aqui de 15 anos que eu não consegui fazer eles ser um discípulo. Tem membros aqui que me viram praticamente desde o início da minha consagração como pastor, e eu não me sinto satisfeito com o que ele se tornou, dentro da perspectiva que eu aprendi da fé. Porque o desenvolvimento da fé não depende de Deus, depende de nós. Passo inicial, quem dá aqui é o homem. Você vai dizer qual vai ser o futuro. É você quem vai dizer o que vai ser. Jesus faz de tudo para preparar o terreno. E o Evangelho de João, e como os outros evangelhos, lhe dizem, mesmo ele trabalhando o terreno do convencimento, mesmo assim não tinham pessoas que debaixo de tantos milagres, de tantos prodígios, de tanta pregação, eles não conseguiam ser crentes. Mesmo depois da ressurreição de Lázaro, ainda tinham pessoas que não criam nele. Eu lembro desse relato que quando o Senhor pediu para os seus discípulos irem adiante dele e preparar Lázaro para ele, porque ele iria proclamar o milagre da ressurreição nesse acontecimento. Chegando ali, ele chorou quando viu aquelas pessoas de maneira incrédula, dizendo para ele que o homem já estava há mais de 4 dias morto e o Senhor havia chegado atrasado. E a Bíblia diz que o Senhor começa a chorar, por ele não enxergar no coração daquelas pessoas a fé que ele precisa, para poder fazer o impossível que ele quer fazer na tua vida. Então ele diz aos homens, tira a pedra, porque até a pedra haviam colocado. E diz para Lázaro, sai para fora, e Lázaro sai. E mesmo aquelas pessoas ainda estando fracas, debilitadas, ele teve misericórdia. E quer saber de uma coisa? E mesmo tendo misericórdia, ressuscitando aquele morto, muitos ainda não haviam sido convencidos. De João, capítulo 12, versículo 82, que muitos tinham medo de admitir que ainda estavam incrédulos, desconfiados. Na ressurreição, segundo o relato de João, capítulo 12, versículo 42,
quando Jesus morre, quem pode dizer para mim aqui, como é que os discípulos ficaram? Para muitos deles, para não dizer maioria, já ouviam como fato da morte. E mal sabiam eles que o Senhor já estava no coração da terra, pregando para os espíritos que estavam em prisão, que viveram na antiga aliança. E o Senhor precisou aparecer perante eles, para dizer a eles que o plano de Deus é tão perfeito que Ele precisa cumprir tudo o que os profetas falaram, até a ressurreição. Mas o Evangelho diz para mim que muitos duvidaram e não creram. No Evangelho de João, no texto de João 20, versículo 26 ao versículo 29, pode ler. Esse texto eu quero que você leia. Pode ler bem alto. Pode ler. Amém? E o que Tomé falou para ele? O que Tomé falou para Jesus depois que o Senhor disse para ele ser crente? Fala. Senhor meu, Deus meu. Segundo a opinião de alguns, a fé mais adequada vivida no Evangelho foi por este homem aí. Sabe por quê? Não porque ele superou a dos outros. Olha Pedro, um dos homens que mais confessou Jesus, mas o negou. Um dos homens que mais confessou Jesus, mas foi repreendido pelo próprio Cristo, como se fosse o diabo. Afasta de mim, Satanás. Mas a palavra de Deus revela que só um entre aqueles que estavam lá pôde viver uma fé adequada, não porque superou os outros, mas porque teve a conclusão, a certeza de que Jesus é o plano de Deus para a salvação da humanidade, porque tudo que ele viveu é perfeito. Romanos 10:9 diz o seguinte, que se com a tua boca você confessar Jesus Cristo como teu Salvador e Senhor, e com o teu coração você crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você está salvo. Porque com a boca se faz confissão e com o coração se crê. Então Paulo diz em Romanos 10:9 que para um homem poder ser salvo por Jesus, é importante que não só ele creia que Jesus é o Salvador, como também ele creia que Jesus ressurgiu dos mortos, porque o plano que Jesus representou por nós é perfeito. Então a palavra de Deus fala que a fé, ela tem um início de crença e um desenvolvimento para todos nós aqui. E nós só vamos conseguir ter uma fé perfeita, eu falo fé perfeita, a fé do homem, quando realmente nós chegarmos à convicção, na morte e na ressurreição de Jesus, pela nossa salvação. Quando chegarmos exatamente ali no fundo e no profundo da nossa alma, e tivermos a plena certeza de que Deus não falhou com nada daquilo que o Evangelho relata, e que tudo que o Evangelho prega e relata é perfeito. Então deixa eu pôr o dedo na mão dele, nos seus furos, e testificar que aquele que morreu ressurgiu. E se ele ressurgiu, ele vai subir. E se ele vai subir, o seu reino está lá, não está aqui. Muda tudo. Muda o sentido da igreja, muda o sentido dos crentes, muda o projeto, muda o plano, muda o futuro, muda tudo. Se cremos na ressurreição de Cristo e cremos que ele foi glorificado e subiu para o céu, então nós cremos que o reino dele está lá, não está aqui. Então é para lá que vamos, não é
esse mundo. Então Tomé, vem cá, seja crente. Seja crente na morte, seja crente na ressurreição. Porque é mais fácil os montes serem movidos pela oração de alguns aqui, do que Deus interferir na tua decisão, ou então na tua fé, ou então no sentimento do teu coração, ou então da forma como você o vê. Mas para você poder ser salvo, para você poder gozar de uma salvação verdadeira que Jesus representou, por todos nós, que todos podem participar aqui, você vai ter que ter paciência, vai ter que investir, vai ter que fazer isso crescer dentro de você, vai ter que ter uma convivência, uma vida, uma caminhada mais profunda com Ele, vai ter que fazer com Ele muito mais do que culto, frequência de culto, visitação de templo, leitura da palavra. Você vai ter que ter uma vida com Ele. Você vai ter que aprender o que Ele pensa. Você vai ter que entender o que Ele fala. Você vai precisar viver por Ele. Para que quando chegue na hora dele reunir aquilo que Ele conseguiu das multidões que o ouviram e viram seus milagres, sente com Ele aqueles que são seus verdadeiros discípulos. Por quê? Porque não são mais público, não são mais multidão, não são mais gritos, clamores de adoração, marcha para Ele na rua, mas agora são pessoas que estão decididas a viverem com Ele até a morte, a fazerem tudo o que Ele pede, a viverem por Ele. E isso é o cenáculo. São poucos que se sentam ali, mas os poucos que estão ali perseveraram, lutaram para transformar toda essa emoção, esse sentimento de explosão que já sentimos aqui dentro de uma igreja, numa verdadeira crença que salva, uma verdadeira fé que salva. Porque esta fé que eu digo, que tenho por Ele, essa precisa dizer que Ele não só é Senhor, não só é Salvador, não só ressurgiu, não só foi glorificado e um dia vai voltar, como também quero ter uma vida com Ele. No texto de João, capítulo 1, versículo 12, diz sobre resultado de fé. E a primeira consequência mencionada no 4 Evangelho de João é que todos aqueles que dão resposta a Jesus Cristo, como eu estou lhe pregando aqui, de que Ele é o Filho de Deus encarnado, o plano perfeito, sem pecado, pela salvação da humanidade, os tais se tornam filho de Deus. Lê João 1,12. Pode parar, não precisa mais ler. Mas todos quanto creram nele, Ele deu poder para que sejam feitos filhos de Deus. Fé tem resultado. Mas para ter resultado, ela tem que ser perfeita. Por que tem que ser perfeita aí nesse texto aí? Você não pode ter dúvida nenhuma acerca do que Ele é e do que Ele fala. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Qual um dos problemas do catolicismo? Um dos problemas do catolicismo em relação a Ele é que Ele tem mãe. Se o catolicismo diz que Ele tem mãe, se trata de uma biologia, de um conceito biológico, parentesco, família. Se Ele tem parentesco, se Ele tem família, Ele é homem, não é Deus. Se Ele é homem e não é Deus, então todos nós estamos ferrados. Por quê? Como pode Deus salvar a humanidade por um outro pecador? Se Ele é o Filho de Deus,
encarnado sem pecado, há motivos de Deus ter uma justiça para salvar alguém aqui. Lá em Hebreus 7,3 diz que ele não tem família, ele não tem princípio de dia, nem fim de dia, porque ele sempre existiu. Se fez homem para um propósito, mas a nível de identidade, de natureza, ele é o Filho de Deus. Então eu não posso dar uma mãe para ele. Então quem é Maria, pastor Daniel? É um instrumento tão igual, tão parecido como esse que está aqui em cima do púlpito. Mas se você for estudar a natureza humana, antropologia, a base da teologia bíblica, quer dizer o seguinte: se você for ver o homem como a Bíblia prega, você vai chegar no conceito que aquela mulher é tão pecadora quanto nós que estamos aqui, porque foi concebida num corpo do pecado, já este de uma semente divina. Não foi o anjo que fez, não foi o diabo quem fez, não foi os homens que fizeram, mas Deus que colocou no útero dela aquilo que era dele, para fazer encarnar aquele que deveria ser Salvador. É um problema sério, porque se eu enxergá-lo como homem, eu quebro a fé. Então a fé tem resultado, mas não deu resultado para mim, porque eu não a desenvolvi com base bíblica, não a desenvolvi com respeito ao que a Bíblia me ensina. Isso quer dizer que vou ser frustrado porque Deus não vai responder. É mais fácil os montes serem movidos pela oração do que Deus fazer alguma coisa com alguém aqui, quebrando Romanos 10:9, confissão de fé. Eu vejo Jesus como a Bíblia vê. Eu vejo Cristo como a palavra de Deus me prega, concebido sem pecado, de maneira virginal, concebido debaixo do poder de Deus. Tem gente que talvez não creia nisso aqui, então isso faz você uma pessoa sem fé. Então se você tiver essa fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esses montes: andem, ou saltem, vão para lá. Porque essa fé que Jesus está pregando aí se trata da maneira como você o vê. Se trata da vida que você tem com Ele. Se você tiver alguma coisa dele, e Deus tiver algum propósito, os montes podem saltar, porque eles têm todos os motivos para isso. Mas duvidosos, incrédulos acerca do que Ele é e do que Ele fala, esquece. Estamos cortados aqui. E se algum idiota em cima do púlpito disser: mas se você não tem fé, eu tenho por você, já sabe, ele está querendo te roubar. Quem é o Filho de Deus na fé? Aquele que deu a Jesus a sua mente, o seu coração, a sua vida. Uma resposta verdadeira. A fé tem resultado. Mas o resultado pergunta para o desenvolvimento aqui: o que você está acrescentando para poder ter de Deus o impossível? Pensamento? Vou determinar. Eu tenho ouvido isso, sabe? Vou declarar. E no nome de Jesus, olha filho, toma cuidado com esse tipo de coisa, porque o nome de Jesus não é mágica. Toma cuidado com isso aí. Vou declarar e as coisas vão acontecer. Tem gente que gosta de espiritismo e de mágica. Mas o que o Evangelho ensina? Os montes vão saltar e a tua oração vai ser ouvida se Deus tiver alguma razão para isso. Deus tem? Você tem que dizer. Porque Ele não trabalha em cima de fé fragmentada, de pedaços. Ele precisa saber o que Jesus é para você. Você crê nele como Deus crê? Deus tem motivo para fazer o impossível na tua vida. Você não crê? Então pega a pedra e trabalha nela. Faz essa fé brilhar. Eu não consegui. Então vai. Então busca. Explora o que está te impedindo. Vai lá no profundo. É religião? Sexualidade? Dinheiro? Iniquidade? O que está te impedindo de ser crente em Jesus? Vai lá.
Agora acreditar que Deus vai fazer alguma coisa porque a igreja faz campanha, o pastor ora, o pastor pede, meus amigos. A fé não engana ninguém. Acreditar que o suor dele vai fazer alguma coisa. Acreditar que, entendeu? Porque ele estendeu a mão na minha cabeça, por isso que o Macedo ficou rico. Porque as pessoas acreditaram mais nele do que no próprio Cristo. Fica mais fácil, mais barato para elas irem lá na igreja dele, desembolsarem ali o seu dinheiro, darem o tudo para ele, para se sentirem seguras de que alguma coisa vai acontecer, com base psiquiátrica, psicológica, porque muitos trabalham isso. Do que de chegar a Jesus e dizer assim: toma a minha vida, o meu amor, o meu coração, a minha cabeça, a minha mente. Seja sobre mim, Senhor, seja sobre mim, Salvador, que é o que você não teve coragem. Agora vai ficar aí dando volta no Maracanã para ganhar o Maracanã? Vai dar as voltas de Josué para ganhar a casa própria? É mais fácil pedir para Dilma. Então nós enxergamos esses fragmentos da fé. Eles estão aí para se tornar uma pedra brilhosa. Mas a pergunta que eu faço aqui: você está querendo trabalhar? Investir nisso? Não. Muitos não querem, mas querem o milagre, querem o impossível. E eu tenho visto a Bíblia ser ridicularizada. Como outro dia, faz aqui uns 5, 6 anos, aqui na Casa Verde, uma escola de samba colocou lá uma faixa enorme na porta, que eu fui até para a rádio para reclamar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que se Deus é por nós, quem será contra nós, tem a ver com samba, tem a ver com fio dental, com mulher pelada, com tráfico, com droga, com bebedeira, com sacanagem. Mas eles entenderam isso, que Deus é defensor de qualquer causa, porque a igreja evangélica ficou pregando exatamente o quê? Um evangelho baseado no positivismo mental. Agora a Bíblia está usando para qualquer fator. Qualquer expressão bíblica agora é o quê? Um propósito de determinação. Então tome cuidado com a determinação, porque Deus não se deixa levar por orações vagas. E gente que não comprova a vida com Cristo. Se você não tiver coragem para dar a tua vida, o teu coração e a tua mente para Jesus, poder ser Senhor, não há resultado de fé. E não há o impossível de Deus na tua vida. Mas se você tiver um pouquinho disso que eu estou te pregando hoje aqui, aí Deus tem motivos para fazer alguma coisa impossível, ou então te ajudar em algo que você não possa, humanamente falando. Para Ele não é problema nada do que te atinge, mas é um problema enorme para Ele saber como é que você vê o Senhor Jesus. O que você sente por Ele, o que você faz por Ele, o que você tem feito por Ele. Em João 3:18, lê, Senaco. Amém, está ótimo. Quem se sente convencido com o que está escrito aí? Uma das coisas que as pessoas acham que é criminoso dentro da igreja, falando de resultado de fé, criminoso, as pessoas se sentirem constrangidas. Meu amigo, não tem constrangedor maior do que a fé. Porque você está ouvindo aí agora, da boca do próprio Salvador, que há uma distinção dentro da igreja. Aqueles que creem e aqueles que não creem. A bem-aventurança daquele que crê contrasta com aquele que é incrédulo, com a infelicidade de quem não crê. Há uma diferença para Deus, tem muitos aí que acham, não, todo mundo é filho de Deus, todo mundo tem fé, e a melhor coisa é não sermos constrangidos, mas a palavra, o Evangelho, trabalha em cima do constrangimento. Por quê? Porque ele não te faz feliz e incrédulo.
Porque diz que o bem-aventurado é aquele que crê em Jesus, como a Bíblia prega. Então você vai ficar triste hoje por saber que você não tem mérito hoje aqui. Eu acho melhor não. Vai ficar triste por você saber que você está fraco diante do que eu estou pregando aqui. Acho melhor não. A melhor coisa é você pegar o que você tem aí e trabalhar em cima disso e deixar de ser covarde. Porque aí sim, você vai estar fazendo valer a pena o que Jesus sofreu na cruz por você. Ao invés de ficar se lamentando, porque eu duvido, porque eu não sinto, porque eu não tenho, porque Deus não fala. Escutar o que eu estou te pregando hoje aqui. A juntar o que você tem. E ir em busca daquilo que é perfeito e maior. A nível de fé. Porque esse é o papel da igreja, do pastor, do Espírito Santo que está nela. Fazer com que as pessoas não tenham barreiras, não tenham dificuldades, não tenham complicações a nível de busca, a nível de contemplação, porque o Senhor comprou isso por nós. Mas Ele quer o esforço, a dedicação, o empenho de todos aqui. Por quê? Porque o resultado só vem para quem tem uma fé perfeita, irmãos. Então não é o impossível que nós estamos precisando hoje aqui, estamos precisando é da fé. João 12:36, lê para mim, meu irmão. João 12:36, lê para mim. Pode ler bem alto. Amém? O que a Bíblia fala sobre resultado de fé? O resultado está aonde aqueles querem a luz. Lá em João 3, versículo 18 adiante, a Bíblia fala que Deus amou o mundo de uma tal forma, de uma tal maneira, que deu o seu Filho único pela salvação do homem. Sendo assim, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, e não vieram para a luz a fim de que as suas obras fossem reveladas, reprovadas. Então diz João: pois aqueles que são da luz, vêm para a luz a fim de que as suas obras sejam feitas em Deus. A fé perfeita é fé fiel. Quem busca uma fé perfeita gosta de ser iluminado. Quem tem a pedra da crença em Jesus, gosta de polir ela, trabalhar ela, ouvindo Deus falar os seus defeitos, os seus erros e aquilo que precisa consertar. Aqueles que vão estar no cenáculo com Jesus, sentados com Ele para celebrar a sua morte, a sua ressurreição, devem isso a Ele. A comprovação de que foram feitos em Deus, de que não são mais obras mortas, obras comprometidas, como a sociedade é, mas são nascidos, regenerados, transformados e convertidos, porque Jesus operou neles. Porque aqueles que gostam da luz, vêm para a luz. E a fé diz que o resultado dela depende de que você comprove a iluminação. Você tem isso para oferecer hoje aqui? No desenvolvimento da tua vida com Cristo? Não, pastor, não tem. Então vai buscar, filho. Nós estamos aqui para pregar, estamos aqui para ensinar. Para você poder exatamente chegar na conclusão da vontade de Deus para a tua vida, que é única, é universal. Mas eu dependo dessa luz na minha vida e dessa realização nova
Para que a fé diga, Deus tem todos os motivos para fazer até os montes pularem se Ele quiser. Porque você não é mais um simpatizante, você agora é discípulo. Senta na mesa como um crente e faz distinção. É diferente dos outros, que põe fitinha, camiseta, Deus é fiel, Jesus é para todos, marketing. Tudo isso que você faz com pensamento, com coração, com alma, com sentimento. E Deus se alegra disso. Você não vem para a igreja para ver artista, você vem para a igreja para ver, ouvir, testificar, experimentar Cristo na tua vida. Você tem sede, você tem vontade, você tem necessidade disso, você explora isso, e Deus gosta disso. Porque essa iniciativa o homem tem. Vem para a luz. Deixa Jesus iluminar o teu pecado. Vamos fazer uma obra com a cara dele. Vamos parar de mentir, de sacanear, de enganar. Vamos dar a ele algo que o exalte, o glorifique. Uma vida como ele pede. Porque a fé dá resultado. A fé dá resposta. Mas ela te pergunta: aonde está a luz? Essa é a tua campanha. Não é ficar pulando que nem o Saci Pererê porque eles pedem. Mas é comprovar esse batismo que você tem. Você não conseguiu ainda. Comprovar uma vida com Cristo que você confessou e não conseguiu ainda. E é isso que está acontecendo com muitos aqui. Você passou a interpretar que o que está, na verdade, acontecendo com a tua vida é o fator da inveja, é o fator da rivalidade, dos inimigos, da igreja, do pastor, das pessoas. E o Evangelho está dizendo não. Ninguém vive por ninguém. Ninguém paga pelo pecado do outro. O trauma aí resulta de uma pessoa que não conseguiu atingir um coração crente. Porque a palavra de Deus trata a incredulidade. João 16, 9. João 8, 24, como sendo o princípio da morte. O maior pecado é não termos a crença nele, é não conseguirmos confiar nele. Vocês vão morrer no pecado de vocês porque vocês não creem em mim. Quem testifica diz amém. Amém. Eu preciso, Senhor, acertar essa conta hoje aqui. Sabendo que o impossível não é problema. Sabendo que o Golias não é um problema. Sabendo que as dificuldades da vida, do mundo, não são um problema para Deus. Mas o incrédulo, o descrente, esse sim é um problema sério para Jesus hoje aqui. Porque ele não vai poder fazer nada por ele. Vocês vão morrer no pecado de vocês porque vocês não creem em mim como eu preciso. Vocês vão continuar mortos aí, sem eu poder fazer nada, porque vocês não creem em mim. Se vocês tivessem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, um pouquinho dessa crença em mim, vocês iam orar e o impossível ia acontecer. Porque Deus tem razões, motivos para fazer alguma coisa por você, crente. Mas porque vocês não creem em mim, e não sabem dizer quem eu sou, e não fazem o que eu falo, não são minhas ovelhas, vocês vão continuar mortos nos vossos pecados. Porque o maior pecado não é matar, não é assassinar, não é adulterar, não é fornicar, não é se drogar, não é mentir, é não crer nele. Quem não crê nele tem o maior pecado. Quem crê nele pode ter um monte de pecado,
Mas Ele perdoa, Ele restaura, Ele salva, Ele muda. Com base no quanto você confia nele, Ele pode fazer o impossível na tua vida. Ele pode fazer da Cracolândia uma igreja. Porque não tem remédio maior ou melhor do que este. Poder dizer de coração quem é Ele. E você acha que a igreja vai solucionar o teu problema? Ou você pensa que eu vou substituir a tua fé e vou representá-la? Não sou louco? Quando algumas pessoas vierem aqui para frente hoje aqui, no apelo, vão vir para cá para dar coragem para fazer com Jesus o que você não conseguiu a tua vida inteira, a tua família. Você vai vir aqui para fazer isso mudar, com a tua iniciativa, com a tua vontade, com o teu querer. Isso vai ter que sair de você, amigão. Porque Deus não vai participar disso, Ele vai querer saber o que você quer fazer. Dê a Ele a sua alma, dê a Ele o seu coração, dê a Ele o seu pensamento. Busque uma vida com Ele. Faça a pedra brilhar, chamada de pensamento, de coração. Que você vai ter um Senhor para qualquer causa na tua vida. Você vai ter um Deus presente para qualquer situação. Eu já estou jurado de morte. Já muitas vezes tentaram me matar, como pastor, tá? E pregador. Mas não ando com segurança. Não tenho carro blindado, até porque não tenho dinheiro. Eu entendo o seguinte: quando for para morrer, nós vamos morrer. E quando chegar esse dia, eu tenho que estar preparado para dizer para ela: seja bem-vinda. Por quê? Porque o princípio da fé é que eu tenha mais temor do que Deus pode fazer comigo, se eu não crer, do que o que os homens podem fazer contra mim. Então isso me dá segurança de saber que se eu estou crendo nele e tendo vida com ele, pode juntar um time aí para querer pegar o pastor, cabelinho, língua, entendeu? Esquartejar, queimar, tirar a dentadura, fazer o que quiser com ele. Que eles não vão conseguir atingir um fio de cabelo da minha cabeça, se Deus não permitir. Sabe qual é a segurança que nós temos? Que a hora que eu mais precisar, Ele vai estar lá. Aleluia. O segredo hoje aqui não é atingirmos o maior nível da fé. O segredo hoje aqui é desenvolvermos fé. E insistirmos até alcançar. Esse é o nosso prêmio. Dar a Ele alma, mente e coração. Esse é o nosso maior prêmio, porque é com base nisso que Deus vai operar. Eu nem sei se eu tenho esse nível de fé, mas eu desenvolvo fé. Eu não sei qual é o meu estágio com o Senhor, não posso dizer para vocês aqui, porque eu não tenho nem capacidade para isso. Já errei, já falhei, como cristão e como pastor, sim. Porque não há santos, há crentes. Mas estou certo que o Senhor me deu algo que eu preciso trabalhar. Não sei em que nível está, mas quero. Isso para mim já é o mais importante. Ninguém vai te barrar, ninguém vai te segurar. Ninguém vai te impedir quando você quer. Deus deixa a critério teu. Eu quero ver motivação, quero ver sede, vontade, querer. Eu estou sentindo falta de Jesus. Você vai vir. E ninguém vai tirar isso de você. O que você usou para pecar, para servir o diabo, agora você vai usar para servir a Cristo. Eu não sei se vou ter uma pedra brilhosa amanhã chamada fé, mas eu sei que a que Deus me deu, eu vou trabalhar até que ela brilhe.
Vou trabalhar até fazer ela brilhar. E eu sei que quando ela brilhar, em algum ponto dela, ela vai me dar a resposta. Porque Deus não desampara. Ele não frustra. Ele não decepciona em quem crê nele. A melhor coisa que você tem que fazer hoje aqui, filho, antes de você dizer: Senhor, me perdoa pelo pecado que cometi no meu corpo, com a minha família, com o meu próximo, é se redimir da descrença, da desconfiança, da incredulidade acerca do que Ele é. Não pregamos a palavra do homem aqui, pregamos a palavra dele. Mas você já duvidou dela, já questionou ela. É disso que nós estamos aqui hoje, querendo mover. A montanha que vai ser movida hoje aqui é a incredulidade, porque aquela que está lá fora para Deus, nada é impossível. Mas esta que está aí, chamada ego, orgulho, descrença, impenitência, soberba, Deus não pode movê-la. Quem vai fazer vai ser você.